A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. A respeito da sã doutrina bíblica, que eu vou começar a trazer alguns conceitos e revelações aqui. Então nós vamos tentar entender o que é verdadeiramente a sã doutrina que era praticada há tempos atrás. Então eu fiz algumas pesquisas e muita coisa conciliou com aquilo que o Senhor Jesus tem falado no meu coração. Nós temos que entender que no Brasil, a primeira igreja que adotou a sã doutrina foi a Igreja Assembleia de Deus, que ela foi inaugurada aqui no Brasil por Gunnar Wingren e Daniel Berg, no dia 18 de junho de 1911. Então, aquela sã doutrina, quando chegou aqui no Brasil, pela Assembleia de Deus, através desses dois missionários suecos, a sã doutrina ela era baseada somente na palavra, a leitura. Eu estou falando isso aqui, gente, eu fiz pesquisa antes, viu? Baseado somente na leitura, principalmente do Novo Testamento. Então, eles implantaram essa questão da sã doutrina baseado na leitura e prática dos evangelhos e cartas e livros do Novo Testamento. Então, a sã doutrina ela pega do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus até Apocalipse. Não colocou nada do Velho Testamento, não. Por quê? Porque o Velho Testamento vai nos remeter à lei e aos profetas. Então, essa questão de lei, ela ficou para trás. Nós que somos da igreja, nós estamos vivendo sobre o aspecto da graça. Então, hoje, a condição nossa é viver através do Novo Testamento da igreja. Aí, o que aconteceu, meus irmãos, pela pesquisa que eu fiz? Então, depois que começaram a entrar algumas misturas de conceitos do Velho Testamento, a sã doutrina começou a ser corrompida. Aí começou a entrar o farisaísmo e o legalismo, que corrompeu a sã doutrina que antes era pura no sentido assim, não tinha nenhuma contaminação. Aí começou a haver essas divisões. Então, se vocês olharem no histórico da igreja, das Assembleias de Deus, da primeira Assembleia de Deus no Brasil, se vocês olharem no YouTube, vocês vão perceber que a sã doutrina que foi instaurada na Assembleia de Deus era a leitura e prática do Novo Testamento, pegando os evangelhos, as cartas dos apóstolos e o livro de Apocalipse. Então tinha que ler e praticar. Não pegava nada do Velho Testamento, não. Mas a partir do momento que foi no decorrer dos tempos, que foi introduzindo elementos do Velho Testamento, começou a entrar o legalismo e o farisaísmo. Aí houve essa contaminação. Hoje, outra igreja que fala sobre a sã doutrina é a Igreja Deus é Amor, que foi inaugurada dia 3 de junho de 1962 pelo missionário Davi Miranda. Porém, se nós olharmos a Deus é Amor, ele é um ministério que, comparado à Assembleia de Deus, ele é fraco na leitura da palavra. O ministério Deus é Amor, ele é forte em oração e acredita muito nessa questão de revelamentos, de revelações, experiências sobrenaturais. Então, em questão de palavra, a Igreja Assembleia de Deus, ela é muito mais sólida. Ela faz com que os crentes venham ler a Bíblia. Porém, em questão de experiências sobrenaturais, revelações, a Deus é Amor, ela é mais propensa. Aí, essa geração atual, que pouco se converteu, sempre está escutando, falando muito sobre sã doutrina. Sã doutrina, mas de fato não sabe o que é sã doutrina. Então, a sã doutrina que a gente tem hoje é o quê? É uma sã doutrina que está alicerçada nos homens, não mais na Bíblia, que ela coloca muito esse aspecto exterior, mas não trabalha o interior. Então não cobra essa questão de conversão interior, das pessoas converterem. Não vou dizer que não tem, porque tem sim. São pouquíssimas pessoas, mas tem. Mas a maioria dos membros dessas igrejas que pregam essa sã doutrina atualizada, eles olham muito essa questão exterior. Então eles condenam muito a pessoa que não se adequam às roupas através de experiências, de idas no inferno, de revelações que fala que foi lá no inferno, foi arrebatado e que diz que se a mulher estiver usando batom que pertence à pombagira, vai para o inferno, que se o homem estiver usando a bermuda, vai para o inferno. Então, para eles, a questão de perder a salvação está condicionada somente nessa questão de vestes. Eles não colocam essa questão da pessoa ser convertida, de ser convertida
realmente. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu ontem, diante de Deus aqui. Eu fui dormir ontem, fui dormir por volta de meia-noite e pouco, não lembro os minutos, era por volta de meia-noite. Quando foi, e eu estava com dificuldade em pegar no sono, aí eu fiquei meditando essa questão da sã doutrina, porque como eu falei para vocês, Deus está me direcionando para eu trazer aqui para a plataforma o que é a verdadeira sã doutrina baseada na Bíblia. Aí eu questionei em espírito eu fiquei conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor Jesus, me fala mais a respeito dessa sã doutrina que está sendo pregada. O que tem por trás disso aí, Senhor? Me explica. Que espírito de engano é esse? Aí o Senhor Jesus colocou na minha mente um versículo que eu fui pesquisar na palavra e eu vou ler para vocês aqui, viu? O que o Senhor Jesus Cristo falou comigo. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos diz assim, ó, até sublinhei aqui, ó. Então, por isso que a gente tem que ler Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11. Nos diz assim: Tomara que me suportais um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo ele era muito zeloso nessa questão da igreja, de ajudar os irmãos a compreenderem os ensinamentos de Cristo, as ordenanças de Cristo, os mandamentos de Cristo. Por isso que ele fala, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja é a noiva pura e imaculada. Então Paulo está falando sobre isso. Mas olha para você ver, olha o que Deus falou comigo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, foi esse versículo 4 aqui, ó, versículo 4. Que Deus colocou na minha mente ontem. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Então, meus irmãos, o que hoje a gente está vendo? Hoje nós estamos vendo uma geração de crentes que eles têm preguiça e má vontade de ler Bíblia, aí fica acreditando em revelação, revelamento. A pessoa foi no inferno, foi no céu, teve sonho, fala que teve sonho que não pode usar com azul, fala que teve sonho que não pode usar certo tecido, fala que teve um sonho que a pessoa viu no inferno, não sei o quê. Então, hoje em dia, essas revelações, elas estão como se diz, não é? Esqueci a palavra aqui. Como se estivesse acima, propusendo acima da palavra de Deus, e isso está errado. As revelações, elas estão abaixo, quer dizer, comparado à palavra de Deus, as revelações estão muito abaixo, quase nulas. A palavra de Deus é a verdade, é ela que tem que ser seguida. E como eu tenho falado dessa questão da sã doutrina bíblica, não essa dos homens que a gente está vendo aí, que eles colocam essa questão do legalismo, de que somente roupa vai salvar, e não é. A questão da salvação vem primeiro por dentro para depois vir por fora. Então começa primeiro dentro do espírito, alma e corpo. A pessoa tem que se converter do caráter, converter das imundícies, das coisas, das mazelas que veio do mundo, do caráter corrompido que veio do mundo. Porque não adianta nada a pessoa se vestir de uma forma pomposa, tá todo trajado com os punhos cerrados e com a camisa abotoada aqui, com calça e tal, se apresentar como um fariseu, para falar a verdade, e por dentro ainda tiver muita coisa que não foi consertada pelo Espírito Santo. Então a pessoa perde a salvação. Como eu tenho falado, da sã doutrina, aí vocês podem perguntar, mas irmão Wellington, você está trazendo o ensino que então quer dizer que a gente tem que andar igual pessoa mundana, igual pessoa do mundo, igreja porta larga? Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, eu vou mostrar na palavra aqui o que a palavra fala.
Vocês têm que entender primeiro que se vocês quiserem andar com a roupa de pessoas legalistas, seguindo essa sã doutrina que eu estou passando, pode. Porque tem muitas pessoas que às vezes se sentem à vontade andar com a roupa mais composta. Camisa pegando até o punho, usar calça, não gosta de usar bermuda. Isso não tem nada a ver. Não estou dizendo que a pessoa tem que andar de forma liberal, de começar a usar bermuda, de começar a andar com aspecto de crente de igreja liberal. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que além da santificação por dentro, tem que ter a santificação por fora. Então, se vocês me perguntarem aqui, ô irmão Wellington, então o senhor está dizendo então que o senhor está falando a respeito da sã doutrina, que o senhor tem feito estudo, e a pessoa pode andar com as roupas, com as vestes de uso e costume, a mulher andar com saia, o homem andar com uma calça, um paletó, uma camisa, pode sim, gente, porque não é isso que é o aspecto de salvação, não é isso. A pessoa pode andar se ela quiser. O importante é a prática da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que está na palavra. Olha que interessante aqui, ó. Só para vocês verem. O que a palavra fala? Eu vou pegar aqui os dois alicerces. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 26. O Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 24 a 26. Olha o que fala aqui, ó. Os dois alicerces, o título. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas... Isso é Jesus falando, viu? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, ó o outro alerta que o Senhor Jesus falou. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre... compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, o segredo da sã doutrina bíblica é a gente ler a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, e praticar. É isso que é a sã doutrina bíblica, é ler e praticar, igual foi falado aqui, ó. De novo, aqui eu vou ler no versículo 24, os dois alicerces. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta. Então a gente escuta as palavras e as pratica. O Senhor Jesus falou que tem que praticar. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Entendeu? E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Vou aqui também... no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 47, 48 e 49. Então, capítulo 6, versículo 47, 48 e 49. Eu vou ler o que fala aqui. Jesus falando de novo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa e pratica, né? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem a fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, tá vendo? O que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então o segredo é a gente ler e praticar, é prática, é viver a palavra de Deus. Não adianta nada eu falar assim, mas eu estou lendo o Novo Testamento, você tem que ler e praticar. Aí eu vou responder uma coisa aqui. Algumas pessoas me perguntaram assim, ó, eu vou mostrar na palavra isso aqui. Algumas pessoas falaram assim, irmão Wellington, mas o senhor está se contaminando com agora apoiando esses canais das trevas. O senhor agora se apoiou com o canal de refutação de igreja, porta larga, o senhor está contaminado, o senhor se desviou. Eu provo para você na palavra que eu não estou desviado, sabe por quê? Peguem suas Bíblias e leiam lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Olha o que fala aqui, ó. Isso aqui eu estou praticando a palavra. Então, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros, tá vendo? Capítulo 7, versículo 1, 2, 3, 4, 5.
Olha o que o Senhor Jesus ele fala, ó. Então, se eu estou fazendo isso aqui, eu estou praticando a palavra. Olha o que fala. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que vos tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, ou então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Porque a palavra fala pra gente não julgar. Então, vamos supor, aqui na plataforma tem canais, né, igual Rosa de Saron, Kátia Rosa de Saron, se vem a pastora do Vale, porque igual falei, pela Bíblia não existe o cargo de pastora. Mas nem por isso eu vou chegar aqui e vou esculhambar ela, porque a Bíblia fala, não julgueis, não julgueis. Aqui, ó, vou ler de novo. No capítulo 7, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Porque a partir do momento que eu estou fazendo isso, eu estou praticando. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que com julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque, meus irmãos, é preferível fazer isso do que eu chegar, entendeu? E chegar para uma pessoa e falar, é mundana, é pomba gira, porque a pastora ela está usando brinco. Mesmo se você não concorda, é melhor você ficar calado do que você julgar, falar que ela vai para o inferno, falar que ela é pomba gira, falar que ela é mundana. É isso que vocês têm que entender, esse pessoal da sã doutrina aí dos homens. O erro que vocês fazem é isso, vocês não praticam a palavra, a orientação do Senhor Jesus Cristo, vocês julgam. Vocês julgam. Olha o que fala também, é no Novo Testamento que eu vou pegar. Olha lá em Tiago, o que fala aqui, ó, a respeito do tropeço da palavra. Vai falar sobre a língua. Aqui fala sobre a língua, ó. No capítulo 3, versículo 2 e 3, fala assim, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Tá vendo? Então, isso aqui, quando você começa a julgar a pessoa, você está cometendo o pecado da língua. Então, antes de você julgar, fique calado. É isso que é a questão da pessoa ter sabedoria e fazer a vontade de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Até sublinhei no versículo 9, aqui, ó, da carta de Tiago. Então, o versículo 9 nos diz assim, ó, está falando a respeito da língua, ó. Vou pegar o 8 e o 9, ó. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, a partir do momento que você amaldiçoa uma pessoa, você está amaldiçoando os homens que são a semelhança de Deus. Por isso que é pecado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há um tempo atrás, quando eu comecei a seguir essa sã doutrina, eu tinha muito hábito de julgar os outros. Às vezes eu olhava um crente e ficava, fulano vai para o inferno, fulana vai para o inferno, mas não é assim. A gente tem que aprender a maneira correta. Então, a palavra fala, se você é cristão e está querendo aprender e aproximar de Cristo, você tem que praticar o que ele pede. Ele falou, não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando um varão, uma varoa vê outro irmão, mesmo que não seja da sua denominação, que não está andando em conformidade com suas vestes, você não pode julgar, você não tem o dever de julgar. É melhor você ficar calado do que você julgar, entendeu? Falar que a pessoa vai para o inferno, ou então uma pessoa morreu, você falar que vai para o inferno porque você não sabe. A partir do momento que quando você se cala, fica calado e não julga, você está ganhando crédito com Deus, você está crescendo no mundo espiritual. Porque vocês têm que entender o seguinte, a nossa natureza, ela é pecaminosa. A Bíblia fala que o único justo que veio à terra para nos conceder até a salvação foi Jesus. Jesus nunca pecou. Da boca dele nunca saiu palavra errada. As únicas pessoas que ele chamou a atenção foi os fariseus, os sepulcros caiados, porque eles eram belos por fora, mas por dentro estava cheio de veneno, cheio de peçonha mortal, cheio de podridão. Mas Jesus, em relação a outras pessoas, ele não julgou.
Entendeu? Só vocês olharem nessa questão, quando ele estava lá com a prostituta, no sentido que jogaram a prostituta na adúltera próximo a ele, ele não julgou o que ele falou. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente tem que viver o referencial de Cristo. Isso que é viver a verdadeira sã doutrina bíblica. É você praticar o que a palavra fala. Entendeu? Se alguém chegar para mim e falar assim, irmão Wellington, então quer dizer que o senhor acha que essas irmãs aí que anda com calça, que anda de salto alto, com batom na boca, vai na igreja, quer dizer que o senhor vai ganhar o céu? Eu falo, meu irmão, eu não sei. A palavra fala para eu não julgar, eu não sei. Isso eu deixo com Deus, porque não cabe a mim julgar. O Senhor Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. Então é isso que vocês têm que aprender a fazer. Vocês não, nós, porque eu também estou incluindo. Fácil não é, mas é igual a palavra de Deus fala que a gente vai aprendendo dia após dia. Então é isso que é a verdadeira sã doutrina, é a gente praticar. Às vezes você não concorda, às vezes você olha para a pessoa e fala assim, pela pessoa estar vestida de forma diferente de você, você já vai lá e julga, mas a palavra de Deus fala para outra coisa. A palavra de Deus fala, não julgueis para não seres julgados. É isso que é a pessoa praticar a palavra de Deus. Muitas vezes você, refrear a boca, mantém em silêncio. Vocês estão entendendo? Isso que é a verdadeira sã doutrina, entendeu? Não é essa questão de ficar colocando a pessoa... Claro que tem que vestir com ordem e decência, tem que vestir sim, entendeu? Com ordem e decência, com pudor. É igual eu falei, vocês que estão nessa sã doutrina dos homens, se quiser permanecer com a roupa, permaneçam, mas não julguem essas pessoas que estão se portando de outra maneira, porque não cabe a nós, porque a própria palavra fala que não cabe. Isso que é viver a sã doutrina, é seguir e praticar. Não sei se alguns irmãos estão conseguindo entender isso, entendeu? E a palavra fala que também, seguir a paz para com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vou lá em Hebreus e vou mostrar para vocês. Então, tudo que a gente for fazer, gente, tem que seguir na Bíblia. Tem que seguir a palavra aqui, Hebreus 12, 14, Livro de Hebreus 12, 14. Então fala, seguir a paz para com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então se a gente está tendo paz, você está seguindo, você está praticando o que a palavra está pedindo. Agora, crente que chega na plataforma, que fica criando contenda, fica brigando um canal com o outro, ele não está praticando aquilo que o Senhor Jesus falou. Aí muitos perguntam assim, irmão Wellington, mas é tão difícil, mas é por isso que fala que a porta é estreita, meus irmãos. A gente tem que entender que o Novo Testamento, ele é mais difícil do que o Velho. Para cumprir os mandamentos do Novo, é muito mais difícil que o Velho Testamento. É isso que vocês têm que entender. O Novo Testamento não é só baseado em paz e amor, amar uns aos outros, que Deus só olha o coração, não. É muito mais além disso. O Novo Testamento, eu vou dar um exemplo aqui, Vou pegar de novo em Mateus, só para vocês verem como é que é tão forte essa questão do Novo Testamento. Só para vocês verem como é que é. Eu vou pegar aqui aquela parte lá só de olhar para a mulher já está... O homem que olha para uma mulher já adulterou. Pra vocês verem como é que é tão forte essa questão da graça. Então a graça, não vai achando que é fácil viver pela época da graça, não, que é muito mais difícil. Muito, muito mais difícil. É isso que a gente tem que entender. Só que muitos não entendem. Muitos acham que o Novo Testamento é simplesmente só olhar o ser humano, olhar o coração, que Deus perdoa. Não. É a gente praticar. Aqui, eu não achei por enquanto onde que está a parte, não, que fala sobre... É o que achei. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 28... Não, vou pegar antes aqui. Aqui, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 27 em diante, fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, a lei, não cometerás adultério. Aí Jesus falando, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçagem em seu coração, cometeu adultério com ela. Então, na lei, se o homem deitasse, o homem e a mulher, se eles tivessem, uma mulher casada ou um homem casado tivesse relação com outro na lei, ali eles estavam já pecando. Agora, na graça é o quê? Tem um homem e tem a mulher. Se um homem olha uma mulher casada com desejo no coração, ele já pecou, é como se fosse adultério. É isso que a gente tem que entender, que a graça,
ela por si, ela é muito mais difícil. Por isso que fala sobre a porta estreita, porque os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, ele cumpre pela palavra dele, eles são mais rigorosos comparado à lei. Olha o que fala aqui também, ó. Por isso que fala muito sobre essa questão de perdão. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 14. Aqui, ó. 14, 15. Eu vou ler para vocês. Olha o que fala aqui, ó. Porque se perde... Ó, olha o que fala. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui está falando sobre perdão. Então, o crente, quando briga com o outro, ele tem a obrigação de pedir perdão, porque a palavra aqui de Deus fala, e a palavra não mente. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, tem muita gente aqui nessa plataforma que já brigou com o outro e nunca pediu perdão. Entendeu? Então, o Pai não perdoou, Deus Todo-Poderoso não perdoou e está sobre maldição na vida dessa pessoa. É isso que vocês têm que entender, essa questão. A lei, a graça, ela é mais rigorosa que a lei. Entendeu, meus irmãos? Então, eu vou trazer depois mais ensinamentos em relação a isso, essa questão da sã doutrina bíblica, não sã doutrina de homens que olham só essa questão de aparência exterior, não. Porque não adianta nada eu chegar aqui, me embelezar, colocar um terno, uma gravata, andar todo, né, tipo um fariseu mesmo, publicano, só que por dentro eu não mudei meu caráter, sou uma pessoa que julgo todo mundo, falo mal de todo mundo. Então isso aí para Deus observa isso tudo e isso não vale. Isso é como se fosse um sepulcro caiado que a palavra fala. É a pessoa que tem inveja, tem ciúme, pessoa maldosa, pessoa que não foi transformada por dentro. Então ali não teve aquela limpa ainda do Espírito Santo. E se a pessoa morrer, aí sim que ela vai para o inferno. É esse tipo de pessoa que vai para o inferno. Não é a pessoa que está com aparência exterior, não. Porque Jesus, ele olha, é o interior. A partir do momento que vai fazendo essa transformação interior, aí parte para fora. Parte para fora. Mas como é que você vai saber disso? A partir do momento que você começar a ler e praticar. Principalmente o Novo Testamento. Porque nós estamos na época da graça, viu, meus irmãos? Então, um grande abraço aí do intercessor Wellington Lucena. Fiquem todos com Deus. Amém.